Eu vou te explicar em 1 minuto. Em 1 minuto. Por que você tem imposto de renda a pagar ou por que você tem imposto de renda a restituir, você sabe? Então, ó, pode contar no relógio. Em 1 minuto, eu vou te explicar por que você tem imposto de renda a pagar ou imposto de renda a restituir. Imagine que você é um funcionário CLT e você ganha lá R$ 5.000 no seu contra-cheque, tá bom? Você ganha R$ 5.000. Nesse contra-cheque, você está tendo desconto do imposto de renda todos os meses, beleza? Só que aí você tem um filho, e esse filho você paga, às vezes, plano de saúde, você paga, você tem gastos com médicos, você tem gastos escolares, fechado? Você não vai chegar lá no RH da sua empresa e falar assim: "Olha, eu tenho filho, então desconta isso aqui do meu imposto de renda, faz isso, faz aquilo", não vai, certo? Então quando chega nesse período, que a gente chama agora de declaração de ajuste anual, a declaração do imposto de renda, na realidade, anota esse nome, é chamada de declaração de ajuste anual. Por quê? A declaração agora é simplesmente uma prestação de contas. Você vai simplesmente prestar contas com o fisco. Você vai falar assim: "Fisco, olha, isso aqui é tudo que eu paguei de imposto de renda no ano de 2023. Isso aqui é tudo que foi descontado do meu salário. Só que, fisco, olha, isso aqui foi descontado sem considerar que eu tenho filho, que eu pago o plano de saúde do meu filho, que eu pago a escola, que eu pago não sei o quê. Então, o que vai acontecer na declaração? Na declaração, você vai falar o seguinte: putz, você pagou tanto, mas você tinha direito a deduzir todos os gastos que você teve com seu filho ali, que são dedutíveis, e você não fez isso. Então, ó, você pagou tanto, você tinha direito a deduzir isso, aqui está o seu imposto a restituir, tá? Porque você pagou mais do que deveria. Ou então, um outro exemplo: eu sou professor, no colégio público ganho 1.500. Sou professor em outro colégio público municipal e um estadual, cada um 1.500. Ora, em ambos eu estou isento de imposto de renda. Eu não pago imposto de renda em nenhum dos dois. Só que na declaração do imposto de renda, não importa o quanto você ganha isoladamente. O que importa são a soma dos rendimentos. Quando nós estamos falando de imposto de renda, o que você precisa entender é que as rendas, elas devem ser somadas. Então, por isso que muitas vezes a pessoa que tem 2 rendas, isso vai acontecer direto com vocês, às vezes aposentado, às vezes algumas pessoas vão chegar: "Poxa, mas eu já pago tanto imposto de renda e agora eu tenho que pagar mais?" Sim, por quê? Porque quando você chegou, por exemplo, você estava numa faixa, você estava ganhando R$ 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 3.000, vamos supor que você ficou ali na faixa de 7,5%. Só que quando você soma as suas rendas, cara, você veio para a faixa ali de 15%. Só que você, durante o ano, às vezes, só recolheu sobre a tabela de 7,5%. O que que você vai fazer? Vai ter que pagar a diferença. Conseguiram entender? Respondam para mim sim ou não. Então, é importante que você entenda isso. Como funciona o imposto a restituir, como funciona quando você tem que pagar imposto, tá? Imposto a restituir, você pagou mais imposto durante o ano do que você deveria, porque não consideraram as suas deduções, tá? E as suas deduções você vai lançar na declaração anual. Então, aí você vai restituir. Por quê? Você pagou mais do que deveria, porque você tinha direito a essas deduções. Planos de saúde, gastos com filho, que não são poucos, e assim por diante, né. Agora, porque isso é restituição. Agora, por que que você paga? Porque muitas vezes você tem 2 fontes de renda. Quando você pega cada fonte de renda isoladamente, você está numa faixa, mas quando você soma, aí você está em outra faixa. Aí o fisco vai falar o seguinte: "Bonitão, você está aqui pagando 7,5 nessa, 7,5 nessa, mas quando eu somo você deve 15, então vem aqui, vai ter que me pagar essa diferença". Tão simples quanto isso, tá? Porque senão seria muito fácil, se não fosse a soma dos rendimentos, eu simplesmente ia pegar, eu ganho 5.000, eu vou dividir em 5 salários de 1.000 por aí, eu não vou pagar nada de imposto de renda, tá bom?